Olá a todos, o meu nome é Alan Ribeiro e você está no ADM Sem Limites, porque não existem limites para um administrador. E na aula de hoje nós vamos falar sobre a abordagem clássica. Então, eu quero que você entenda o seguinte. Você já acompanhou aqui as aulas de introdução à TGA, os primórdios da administração, antecedente histórico. Agora nós vamos começar a entrar nas teorias, ok? Então presta atenção. O que é uma abordagem? Uma abordagem é uma forma de se chegar a alguém, uma forma de se chegar a algo. Então, no que diz respeito ao estudo da administração, houveram várias abordagens, ou seja, houveram várias formas de se chegar até o estudo da administração, formas de abordar a administração, formas de ver a administração, formas de tirar conclusões da administração. Então, existiam várias abordagens. Tem a abordagem clássica, que é a que nós vamos estudar agora. Tem a abordagem humanística, tem a abordagem neoclássica, a abordagem burocrática, a abordagem comportamental, a abordagem sistêmica, a abordagem estruturalista, a abordagem contingencial, né? Então, quer dizer, existem várias. Aliás, a abordagem burocrática não é uma abordagem, é uma teoria burocrática dentro da abordagem estruturalista. Mas isso você vai entender depois, ok? O que quero que você entenda agora? De acordo com que os séculos foram passando, os séculos não, as décadas, né, foram passando, a administração ela foi sendo abordada de acordo com a visão daquela época. Então, iam surgindo novas formas de ver a administração, ou seja, novas abordagens. E dentro dessas abordagens, em muitas das abordagens, existiam teorias, como por exemplo, a abordagem que nós vamos estudar agora, que é a abordagem clássica. Tinha a teoria clássica e tinha a teoria científica. A teoria científica e a teoria clássica fazem parte da abordagem clássica. Então, uma abordagem poderia trazer várias teorias consigo, ou somente uma, mais importante. Uma abordagem traz várias ideias, várias formas de se achegar até a administração, ok? Beleza. Então, para efeitos do nosso estudo que começa aqui sobre as teorias da administração, nós vamos começar com a abordagem clássica, ok? Agora preste bastante atenção. A abordagem clássica, ela se divide em duas teorias, assim como você está vendo aí na tela. A abordagem clássica, ela se divide em teoria científica e teoria clássica. Teoria científica também chamada de administração científica e teoria clássica também chamada de administração clássica, ou escola clássica da administração, assim como a administração científica é chamada de teoria científica ou escola da administração científica, escola científica. Enfim, essa abordagem clássica que nós vamos estudar aborda essas duas teorias, a administração científica e a administração clássica, a teoria científica e a teoria clássica. Então, o que nós vamos fazer aqui é entender um pouco sobre a abordagem clássica, sem entrar em específico nas teorias, na teoria científica e na teoria clássica. Alan, nós vamos entender sobre isso, sobre teoria científica, sobre teoria clássica? Vamos, pode deixar que nós vamos falar detalhadamente sobre a administração científica, que é muita coisa para se falar, e nós vamos falar detalhadamente sobre teoria clássica, que também é muita coisa para se falar. Esse vídeo é só para você ter uma introdução sobre a abordagem clássica que aborda essas duas teorias, ok? Então, nós temos essas duas teorias, nós vamos falar rapidamente delas para que você entenda o que é a abordagem clássica. Depois, no próximo vídeo, nós vamos propriamente dar início ao estudo detalhado de cada uma dessas teorias, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a entender o que vem a ser a abordagem clássica da administração. Como você está vendo, ela se divide em duas teorias, a teoria científica e a teoria clássica, a administração científica e a administração clássica, que
tem como precursor a teoria científica Taylor, Frederick Winslow Taylor, e a teoria clássica tem como precursor o Fayol, né? Henry Fayol, ok? Sendo que na teoria científica nós temos a ênfase nas tarefas, quer dizer, no que o trabalhador fazia, no trabalho do operário, e na teoria clássica nós temos ênfase na estrutura, quer dizer, na forma como a empresa era organizada, em seus departamentos, na relação entre os departamentos e tal. Então, como você pode ver, a abordagem clássica tem essas duas teorias e nós vamos começar a compreender melhor sobre a abordagem clássica agora, tá bom? Então vamos lá. Primeiro você precisa entender o contexto em que isso acontece, ok? Então, na época em que a abordagem clássica começou a surgir, ok? Era uma época industrial, a era industrial, as fábricas estavam crescendo, então havia uma estrutura fabril que estava se desenvolvendo. E isso estava mudando toda a forma de se trabalhar, de se organizar naquela época. Então, antes, o que acontecia? Os principais serviços da sociedade eram feitos por artesãos, eram feitos por aquelas pessoas que faziam, né, os artífices, que faziam tudo manualmente, sapato, roupa. Eram pequenas organizações bem simples que elas faziam suas coisinhas ali, manual, não tinha máquina, não tinha nada, então eram coisas pequenas, fáceis de se administrar. No entanto, quando aconteceu a Revolução Industrial, as fábricas começaram a crescer, as indústrias começaram a surgir, a coisa começou a ficar bem mais complicada, ok? Então, para administrar uma indústria, não era a mesma coisa que administrar uma pequena manufatura, um pequeno artesanato, né? Não era a mesma coisa, era necessário técnicas mais avançadas de administração, técnicas que não existiam naquela época. E como não existiam tais técnicas, foram surgindo as abordagens, as teorias para implantar técnicas de administração dentro daquele novo contexto que acontecia. As fábricas crescendo, revolução industrial, aquela coisa toda, ok? Muito bem. Então quer dizer, havia uma imensa variedade de empresas, os tamanhos das empresas eram diferenciados, existiam empresas enormes, existiam empresas menores, mas ambas com grau de complexidade para fazê-las funcionar adequadamente. Então, como tinha muitas empresas, a concorrência era intensa, quer dizer, naquele momento começou a surgir concorrência entre as empresas, né? O mercado começou ali a ficar mais intenso e a coisa começou a complicar, de modo que quem estava à frente dessas empresas, quem estava à frente dessas indústrias, precisava saber administrar, mas até então não existia técnica de administração. Não existia um estudo de como fazer aquilo ali. Então as abordagens começaram a surgir dentro desse contexto, né? Então quer dizer, havia problema de baixo rendimento, desperdícios, os operários estavam insatisfeitos. Isso tudo eram problemas ocasionados por causa da complexidade das indústrias, das fábricas que estavam crescendo de maneira vertiginosa. Então aquela complexidade toda pedia uma administração eficiente, uma administração que desse conta do recado, que não deixasse acontecer desperdício, que o problema de baixo rendimento dos recursos fosse ali resolvido, que os operários não se sentissem insatisfeitos porque trabalhava muito, trabalhava 12, 13 horas por dia. Nós temos relatos em livros de operários que trabalhavam de 16 a 18 horas por dia. Então, era uma coisa bem complicada, ok? Ok, então olha só, esse era o contexto da época em que a abordagem clássica da administração começou a surgir, certo? Então, por conta desse contexto, trabalhos pioneiros de ADM começou a surgir, que vem dizer respeito a Frederick Taylor e Henry Fayol. Esses dois caras são os precursores da administração. Frederick Taylor, por exemplo, é considerado o pai da administração científica. Esse cara aqui é considerado o pai da administração científica, ok? Então esse cara focou em estabelecer métodos científicos para focar nas tarefas do operário, para fazer com que o operário fosse mais eficiente, fosse mais produtivo, para que reduzisse os custos das fábricas de produção, de produzir um produto, aquela coisa toda, aumentasse a produtividade, aquela coisa toda. Já Fayol veio com a ideia de estruturar a empresa, né? Veio com a ideia de
de organizar, de dividir em departamentos, basicamente aqui começou-se uma divisão entre quem eram os operários e quem eram os gerentes da empresa. É uma divisão que na época não era muito clara, não era muito específica. Então, dentro desse contexto que já citei para você agora, começou a surgir esses primeiros trabalhos e Frederick Taylor e Henry Fayol foram os pioneiros. Como você viu o vídeo anterior sobre os antecedentes históricos da administração, você sabe que esses caras não vieram do nada. Sempre tem alguma coisa que antecede. Então houve influência de filósofos, de economistas, da Igreja Católica, do Exército, enfim, houve várias influências, mas em termos de estudo, Frederick Taylor e Henry Fayol são ali os precursores, são os pioneiros da administração. Um com a sua administração científica, outro, Henry Fayol, com a administração clássica, teoria científica de Taylor, teoria clássica de Fayol, e ambas as teorias embutidas, incluídas na abordagem clássica da administração. É muito importante você entender isso, gente. Uma coisa é a abordagem clássica, a outra coisa é a teoria clássica. A abordagem clássica abarca a administração científica, a teoria científica, e abarca também a administração clássica, que é a teoria clássica. No entanto, a administração clássica não é a abordagem clássica. A abordagem clássica pega as duas, ok? Isso fica bem claro. A abordagem clássica pega as duas, teoria científica e teoria clássica. E a administração clássica é somente a teoria clássica de Henry Fayol, que nós vamos ver em detalhes no decorrer das nossas aulas que virão aqui no canal, tá bom? Então vamos lá. Então como é que surgiu esse negócio aí, né? Como eu falei, surgiu na Revolução Industrial, foi o contexto que eu citei ainda agora, mas tem dois fatos muito importantes dessa Revolução Industrial. Fatos que a Revolução Industrial causou. O primeiro fato deles foi um crescimento acelerado e desorganizado da administração, uma complexidade cada vez maior porque as fábricas iam crescendo. Naquela época, o que acontecia? As pessoas elas iam muito no achismo. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. É o empirismo, é uma intuição. Eles administravam na intuição, não havia um estudo para administrar. Então, tudo isso ocasionou, a Revolução Industrial foi ocasionando, né? As pessoas foram crescendo as fábricas, mas o estudo daquilo ali, de como fazer aquilo funcionar, não foi desenvolvido na mesma velocidade. Então, havia uma necessidade de planejamento, de produção, que a Revolução Industrial causou. Por isso que foram surgindo as teorias. O segundo fato, né, é que havia necessidade de mais eficiência, havia necessidade de mais produção, havia necessidade de mais competência, de mais rendimento, de mais competitividade, ou seja, uma concorrência, né, a empresa saber se destacar das outras empresas que faziam a mesma. Havia necessidade de mais economia, economizar recursos, economizar dinheiro, diminuir custo. Então tudo isso aqui é a origem dos estudos da administração. Isso foi ocasionado por causa da Revolução Industrial, e essa Revolução Industrial acabou culminando para que Frederick Taylor e Henry Fayol começassem ali os seus estudos sobre a administração, ok? E é aqui que nós começamos a pincelar as teorias, teoria científica e a teoria clássica. Por que nós começamos a pincelar isso aqui? Porque vamos ver isso em detalhes, bem esmiuçado, quando nós falarmos especificamente nas aulas de teoria científica e de teoria clássica. Aqui eu só quero que você tenha uma pincelada para você entender do que se trata. Então vamos falar de teoria científica. Eu coloquei aqui a imagem de dois tubos de ensaio, né? Eu acho que é esse o nome que você fala, não sei. Para ficar bem assim, associar legal a imagem e a teoria científica, ok? Então vamos lá, a teoria científica, ela também é chamada de Escola da Administração Científica, e ela foi desenvolvida nos Estados Unidos por esse rapazinho aí chamado Frederick Winslow Taylor. Frederick Taylor, ou Taylor para os mais íntimos, né? Então Taylor, ele foi o precursor, é o pai da administração científica. A abordagem clássica começou ali com as ideias dele e com as ideias de Fayol, né? Então, Frederick Taylor, ele buscava o aumento da eficiência das fábricas. Eficiência, gente, basicamente, em termos do nosso estudo, eficiência diz respeito a conseguir produzir mais com menos. Isso é aumentar a eficiência. Se você tem dúvidas sobre o que é eficiência, você pode procurar aqui no canal ADM Sem Limites,
Você pode procurar um vídeo sobre a diferença entre eficiência e eficácia, que você vai entender até um pouco mais sobre o que é isso. Mas enfim, vamos continuar. A busca do aumento da eficiência, quer dizer, produzir mais com menos, né? Então, essa eficiência era no nível operacional. O que significa isso? Que ele focava no trabalho dos operários, na parte de operação, na parte que produzia, na parte que metia a mão na massa. Ele focava a eficiência nessa parte, esquecia das outras, só focava nessa, ok? E havia também um aumento da produtividade. Logicamente, como eu falei, é produzir mais, ele queria produzir mais. Mas a produtividade era de quem? Dos operários. Por quê? Porque os operários que botavam a mão na massa. Então, na teoria científica, o foco era o chão da fábrica. O que é o chão da fábrica? O chão da fábrica é a parte onde estão os operários, é a parte mais baixa da hierarquia de uma empresa. É a parte das pessoas que fazem, que executam as tarefas do dia a dia daquela empresa. Então, ele buscava ali estudar essa parte da empresa e não as demais, ok? Então, o foco da administração científica era nas tarefas, no que acontecia, no que era feito em termos de trabalho, de execução mesmo, de tarefa, de pôr a mão na massa, como já foi dito. E ele cunhou a racionalização do trabalho. O que é a racionalização do trabalho? Basicamente, a racionalização do trabalho, né? Também tem a ORT, conhecido como ORT. Vamos falar isso em detalhes na aula de teoria científica. Eu estou só pincelando, gente. Estou só pincelando. Você vai entender isso aqui perfeitamente quando eu começar a falar de teoria científica, ok? Mas a racionalização do trabalho, ou também conhecida como organização racional do trabalho, é você estudar como o trabalho é feito e então estabelecer um método bem elaborado para aquele trabalho ser feito da melhor maneira. Ou seja, pegar o trabalho e organizar racionalmente para que ele funcione melhor. Isso é racionalizar o trabalho, ok? E a abordagem dentro dessa teoria científica era a abordagem de baixo para cima, ou seja, era do operário, ok? Para o gerente. Em outras palavras, primeiro se focava na parte para depois ir para o todo. Primeiro se focava ali no operário, naquele cara que fazia, e depois queria se subindo, se olhando para cima, se olhando para a hierarquia, para o gerente, para aqueles caras que comandavam a organização. E essa era a abordagem científica. Vamos falar isso em detalhes também. E existem outros autores dentro desse período que também estudaram, não só o Taylor, mas existe também aqui Henry Lawrence Gantt, tem aqui Frank Booker Gilbert, tem a Lillian Gilbert também, que eu não coloquei aqui, tem o Harrington Emerson, enfim, Henry Ford, que veio com o Fordismo, que ainda está dentro da teoria científica. Então nós temos outros autores. Alan, a gente vai estudar esses autores? Olha, a gente vai sim, a gente vai aí buscar falar pelo menos um pouco deles, né? Porque não existe uma literatura tão grande sobre esses autores. Mas em outras aulas, ok? Em outras aulas a gente vai aí se aprofundar para entender algumas coisas a respeito desses demais autores. Agora, sobre o Fordismo, aí nós vamos falar. Nós vamos ter aqui um vídeo só para falar sobre Fordismo, tá bom? Porque é muito importante. Fordismo é muito importante para entender a administração, tá bom? Muito bem. Seguindo aqui, nós temos a teoria clássica, né? Também conhecida como escola clássica, administração clássica, ok? Lembrando mais uma vez que uma coisa é a administração clássica, a outra coisa é a abordagem clássica da administração. Relembrando que a abordagem clássica da administração abarca teoria científica e teoria clássica. Uma vez que a administração clássica é apenas a teoria clássica, é apenas a escola clássica da administração. Tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui. A teoria clássica, também conhecida como escola da administração clássica, foi desenvolvida na França, ou seja, na Europa, né? Por esse rapazinho aqui chamado Henri Fayol, sei lá como pronuncia direito o nome dele. Até hoje eu não sei pronunciar direito o nome desse cara. Mas enfim, esse cara aí, ele veio com teorias até mesmo opostas à teoria da administração científica do Taylor, mas que se complementavam, ok? Embora fosse oposta, abarcava uma parte da administração da empresa que o próprio Taylor não focava. Taylor focava na tarefa. Esse cara aqui começou a focar na estrutura. Então, ele também, esse cara, bem como outros autores nessa mesma linha de pesquisa, de raciocínio, eram conhecidos como anatomistas e fisiologistas da administração. Você pode escutar por aí esse termo, caindo em alguma prova, em alguma questão de concurso, e você vai entender, ok? Então, o que é anatomia? Anatomia basicamente é a estrutura da organização, como ela está organizada de cima para baixo, estrutura hierárquica, quem manda em quem é o chefe, quem não é, quais são os departamentos, enfim, é anatomia.
E a fisiologia diz respeito ao funcionamento da organização. O que cada departamento faz, quem faz o quê, qual a responsabilidade de quem. Então, o Henry Fayol veio focar nessa parte. Ou seja, enquanto o Taylor focava nos operários, no que eles faziam, Henry Fayol focava nos gerentes e no que eles faziam e como eles organizariam a organização, a empresa, a estrutura lá. Ok? Então, também buscava o aumento da eficiência. Tanto Taylor quanto Fayol buscavam o aumento da eficiência. A diferença é que aqui, na teoria clássica, a eficiência é na estrutura, na disposição dos órgãos, nas relações interestruturais que aconteciam. Enquanto Taylor focava nas tarefas, nos operários, no que eles faziam, no que os operários faziam, Fayol focava na estrutura da empresa, nos departamentos, na disposição dos órgãos, no funcionamento deles, na relação entre eles, ok? Então essa é a grande diferença. Enquanto um focava na tarefa, outro focava na estrutura, tá bom? Muito importante isso aqui. Lembrando que eu tô dando uma pincelada. Se você sentir dúvidas, não se preocupe. Vai ter um outro vídeo que eu vou explicar detalhadamente, talvez suas dúvidas sejam esclarecidas. No caso de não ser esclarecidas, você pode deixar um comentário no outro vídeo, onde eu vou falar só sobre Fayol, só sobre essa teoria clássica, e aí você vai poder tirar melhor suas dúvidas, ok? Então, o foco da teoria clássica era a organização da estrutura, né? E a abordagem era de cima para baixo, diferente da abordagem da teoria clássica, da teoria científica, perdão, que era de baixo para cima, que era de cima para baixo, ou seja, era do gerente para o operário. Essa que é a abordagem de cima para baixo, do gerente para o operário. Ou seja, primeiro focava no todo para depois ir para as partes. Primeiro focava no gerente para depois ir para a execução, que era totalmente o contrário, o oposto da teoria científica, ok? Vamos lá. Também havia dentro da teoria clássica algumas coisas chamadas princípios gerais. Eram meio que regras que para Fayol deveriam existir. Não se preocupe, nós vamos estudar os 14 princípios gerais de Fayol lá na frente, quando falarmos da teoria clássica em específico. Quando tiver um vídeo para estudar a teoria clássica em específico, ok? Então, a gente vai falar desses princípios, mas existiam esses princípios, tá bom? Outros autores também, tem James D. Mooney, tem Lyndon F. Urich, tem Luther Gulick, entre outros, ok? Que também tiveram suas contribuições dentro da administração clássica, dentro da teoria clássica, ok? Mais uma vez, não confunda a abordagem clássica da administração com escola clássica da administração. A escola clássica é a teoria clássica, é a administração clássica. A abordagem clássica vai abarcar os dois, tanto a teoria científica quanto a teoria clássica. Muito bem, então é isso. Esse aí é o mapa mental, ok? Dos nossos estudos. Agora olha para cá. Tudo que eu fiz para você até agora foi dar uma pincelada na abordagem clássica, para que você pudesse entender o que era abordagem clássica. Para aí então a gente entrar na teoria científica e depois na teoria clássica em específico, onde nós vamos falar detalhes de tudo que vai acontecer. São estudos completos, que é isso que eu quero te dizer agora. A partir desse momento, nós vamos ter um quadro aqui chamado estudo completo, onde nós vamos falar tudo sobre determinada coisa da administração. No nosso caso, nós teremos aí teoria científica, estudo completo, teoria clássica, estudo completo, teoria das relações humanas, estudo completo. Isso aqui vai vir mais para frente, se você, lógico, acompanhar o canal. Pode ter certeza que você vai ter muita coisa bacana. Se você está começando, então, calor de faculdade ou vai fazer um concurso, vai te ajudar muito isso aqui, ok? Muito bem. 2 recados. O primeiro, se você quiser que a gente vá no seu cursinho, dê uma aula, se você quiser que a gente faça uma palestra na sua faculdade, aonde quer que você queira, ok? Nós estamos disponíveis, você procura aí no canal a aba sobre e você vai encontrar nossos contatos para você contatar a gente, saber sobre preços, valores, etc. Esse é o primeiro recado. Segundo recado é, se você quer crescer como administrador, faça um curso no canal, no curso de 24 horas. É um dos melhores sites para estudar online. Lá tem muita coisa de administração, de marketing, de jornalismo, de comunicação, um monte de coisa bacana, cursos válidos em todo o país, certificado válido, chega na sua casa, o melhor de tudo,
o melhor de tudo, baratinho, ok? Clica no link abaixo do vídeo e você vai ter acesso ao site Curso 24 Horas para ver os cursos que possam te interessar, tudo bem? Então é isso, gente, espero que você tenha gostado e nunca se esqueça, não existem limites para um administrador.